Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Alice e neste vídeo eu vou estar explicando um pouquinho mais sobre a Roma Antiga, que foi o conteúdo da nossa primeira quinzena de outubro, e nós vamos continuar falando sobre ela também em novembro. Aqui nessa primeira imagem vocês têm a visão do Coliseu, as ruínas do Coliseu hoje, que se localizam na capital da Itália, Roma, e são ruínas muito clássicas que mostram um centro de entretenimento do período imperial romano. Nós vamos falar um pouco mais sobre a cultura e o entretenimento de Roma mais adiante. Por que estudar Roma? Roma deixou vários legados, várias heranças para nós até hoje. Uma das principais heranças é a língua. O português, a língua que nós falamos, ela deriva do latim. O latim era a língua falada no Império Romano e acabou derivando para outras línguas, como o português, o espanhol, o francês, o romeno, que são falados em inúmeros países. Então, a língua é uma das heranças que os romanos nos deixaram. A arte e a arquitetura, que são consideradas clássicas, assim como as da Grécia. O exército romano, que era um exército muito disciplinado, com táticas de guerra, que vão ser estudadas e utilizadas por exércitos do mundo todo. O direito romano, que são as leis, os juízes, toda essa questão legislativa, que vai derivar diversos códigos de leis do mundo, inclusive o do Brasil. E, por fim, a religião. A religião cristã, o cristianismo, ele surge, se espalha e se fortalece durante o Império Romano. Inicialmente, os romanos são politeístas, mas é durante o domínio romano que vai nascer Jesus e que essa doutrina cristã vai se espalhar por todo o mundo. Então, com certeza, a religião cristã é uma das principais heranças que nós temos de Roma hoje. Então, esses são alguns exemplos para vocês entenderem porque é importante nós conhecermos um pouco mais, porque eles fazem parte da nossa história. A gente fala que Grécia e Roma são duas civilizações que são a base da nossa cultura, da nossa história, né, do Ocidente. Então, é bem importante conhecer um pouquinho mais sobre eles e entender um pouco mais sobre essas civilizações, tanto Grécia quanto Roma. A civilização romana, ela costuma ser dividida em 3 períodos. Nesse slide eu vou falar um pouquinho para você sobre o período monárquico e republicano. O período imperial nós vamos fazer um outro slide explicando especificamente sobre ele. Então, a monarquia, ela começa, no século 8 a.C. e vai até o século 6 a.C. Monarquia, como o nome já diz, vem de monarca. Monarca é a mesma coisa que rei. Então, neste período, Roma era governado por rei. Roma era ainda bem pequenininha nesse primeiro momento, ela não era tão grande como ela vai ficar durante o Império depois. O segundo momento é o momento da República, é o período republicano. Então, esse período vai durar do século 6 a.C. até o século 1 a.C. Nesse período, que os romanos eles não vão ser mais governados por um rei, mas por senadores, por grupos de pessoas que vão debater, discutir e vão decidir. Não é a mesma coisa que a democracia, porque não são todos os que participam. É apenas os patrícios, que são as pessoas mais ricas que tomam as decisões. Mas não é um rei, é uma república. E o último período romano, que vai até o fim do Império de Roma, ele vai até 476 depois de Cristo, ou seja, até o século 5 depois de Cristo. Esse período imperial a gente vai estudar depois nas quinzenas de novembro. Quais as principais características da monarquia romana? Então, logo no começo, a economia de Roma era basicamente agrícola e do pastoreio, era dali que vinha o sustento. A sociedade ela está dividida em principalmente 2 classes, que eram os patrícios, as pessoas ricas, e os plebeus. Mas também nós vamos ter outros 2 grupos, que são os clientes e os escravos, que eu já vou explicar. Então, os patrícios eram as pessoas mais importantes de Roma. Eles fundaram Roma e eram os maiores proprietários de terras e de escravos. Eram as pessoas que mandavam, que decidiam. Os plebeus, apesar de serem homens livres, eles praticamente não tinham direitos. Eles trabalhavam como artesãos, pequenos proprietários, comerciantes. Os clientes, eles dependiam dos patrícios para viver. Então, eles não eram escravos, mas eles precisavam deles
dos patrícios para ter o trabalho. Então, eles acabavam apoiando e vivendo sob o domínio dos patrícios. E, por fim, os escravos. Os escravos sempre existiram na antiguidade. Eles eram principalmente prisioneiros de guerra, pessoas que lutavam e eram capturadas, ou também pessoas livres que não conseguiam pagar suas dívidas. Isso era muito comum na antiguidade. Antigamente, se as pessoas não conseguiam pagar suas dívidas, elas tinham que elas mesmas se venderem como escravos para conseguir pagar suas dívidas. Então, elas perdiam a sua liberdade. Sobre a fundação de Roma, existe uma lenda, que é a lenda dos irmãos Rômulo e Remo. Ela é considerada um mito, mas é o que os romanos sempre contaram da origem, né, da sua civilização. Esses irmãos, eles teriam descendido de um herói grego e eles foram abandonados muito pequenos e foram criados por uma loba. Quando eles cresceram, eles vão acabar brigando por um território e Rômulo vai assassinar o Remo. E isso vai dar origem, né, nesse lugar onde ele é assassinado, onde eles vão lutar por aquele território, vai dar origem à cidade de Roma. Então, essa é a origem da lenda da fundação de Roma. Essa escultura é uma escultura de época, da época do Império Romano, muito antiga. Ela é a loba capitolina, que teria sido a loba que cuidou dos gêmeos Rômulo e Remo quando eles nasceram. Quando eles foram abandonados, não quando eles nasceram, desculpa. E essa loba, então, ela teria criado eles até eles ficarem maiorzinhos, depois um pastor tomou conta deles até que eles crescessem, e depois Rômulo é aquele que vai assassinar o irmão e fundar a cidade de Roma. Neste mapa, a gente vê a origem de onde tudo começou. Na botinha, a gente chama, né, a bota da Itália, hoje é o país Itália. Na época ainda não era, o país ele não existia. Existiam pequenas tribos, que cada cor representa uma das tribos, um dos grupos que viviam ali. E da união desses povos, né, da conquista de um e de outros, é que vai surgir Roma, é que começa o Império Romano. Aqui nós temos a cidade de Roma, onde ela fica, né? E todos esses povos aqui vão fazer parte depois do que vai ser a grande civilização romana, mas começa bem pequenininho. Uma coisa que vai contribuir para aumentar o poder de Roma e para ela deixar de ser república e finalmente se tornar um império vão ser as guerras púnicas. Foram guerras contra uma grande civilização africana, que era Cartago, que está aqui embaixo. Cartago, ela dominava um grande território para aquela época, e os romanos tinham interesse nessa região aqui, mas Cartago ele tinha domínio sobre esse território. Então, para que Roma pudesse se expandir e ficar maior do que está aqui no mapa, ela teve que primeiro derrotar essa grande civilização, os cartagineses. A essa guerra entre os romanos e os cartagineses nós chamamos de guerras púnicas. Os cartagineses vão resistir bravamente, mas depois de vários conflitos, os romanos vão vencer. E aí, depois que eles vencem Cartago, é que eles vão se espalhar ali por toda essa região. Então, Roma vai conseguir derrotar os cartagineses e vai dominar todo o mar Mediterrâneo. Por isso que nós dizemos, e eles diziam antigamente, que o mar Mediterrâneo era o Mare Nostrum. Em latim significa nosso mar, ou mar nosso. Porque toda a orla marítima do mar Mediterrâneo pertencia à civilização romana, então ela vai crescer muito, vai ficar muito grande. Aqui nós temos uma imagem da extensão máxima de Roma no auge do Império. Então, ela vai dominar todo o norte da África, né? A costa norte da África, partes do Oriente Médio, praticamente toda a Europa Ocidental. Aqui nós temos, hoje seria Portugal, Espanha, Itália, França, Inglaterra, então, toda a Alemanha, toda essa região aqui pertenceu na Antiguidade ao Império Romano. Então, vai ser uma civilização de grande expressão. Claro que isso não aconteceu de uma hora para outra, né? Essas conquistas foram sendo feitas aos poucos, então levou vários séculos até isso acontecer. Então, olhem aqui, as conquistas começam no ano 500 a.C. e ela só atinge o seu auge em 221 depois de Cristo. Então, vejam que Roma, ela vai crescendo, vai se expandindo e vai se tornando o grande império que ela vai ser depois.
Mas sobre o Império Romano nós vamos ver na próxima aula, mas já mostrando aqui para vocês que Jerusalém, essa região aqui onde Jesus vai crescer e se espalhar a religião, nesta época pertencia ao Império Romano. Por isso que Roma vai ser responsável por expandir a religião cristã também. Ok, turma? Se tiverem alguma dúvida sobre os textos enviados, sobre as questões, vocês podem me perguntar, né? Não fiquem com vergonha, podem falar comigo. E qualquer coisa sobre outro conteúdo também eu estou à disposição. Um abraço, até o próximo.